quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios. Mancida, pede para resolver aquele negocinho lá que a irmã mandou a mensagem. Pede para alguém resolver para nós. 1 Coríntios, capítulo de número 11. De antemão, quero agradecer a Deus pela oração dos irmãos em nosso favor e também pelo trabalho que a gente está fazendo em várias frentes de atuação na igreja. Deus tem nos abençoado bastante, estamos felizes por isso, graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Temos uma microfonia aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si e traz para si condenação. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amém? Que Deus continue falando conosco nesta noite, nos inspire com a sua graça. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Qual é o sentido da ceia? Qual é o sentido da ceia do Senhor? Vamos começar pela palavra ceia. De onde vem? De onde vem a palavra ceia? A palavra ceia do Senhor, ela vem de Eucaristia. Uma composição de duas outras palavras. Charistia, ou seja, tradução de forma simples, eu agradeço, ou dou graça, minha gratidão, mais ou menos esse sentido. E é interessante a gente pensar, irmãos, que de que forma a gente vê gratidão na ceia. De que forma a gente vê isso? Em dois momentos. O primeiro momento, nós lemos no texto que Jesus toma o pão e ele dá graça. Ceia tem o sentido de agradecer. Ele toma o pão, ele pega e ele dá graça. O primeiro sentido é o sentido de dar graças, de agradecer a Deus por isso mesmo. O segundo sentido é o sentido de gratuitamente ele ter dado a vida por nós. Tem uma microfonia de algum microfone, de algum... Hã? Ah, é o retorno aí.
Então, o primeiro sentido é o de dar graça. Observe como... E o segundo sentido é o dele, Jesus, gratuitamente ter dado a vida dele por nós. Então, a ceia é um ato de gratidão. Envolve gratidão. No mínimo por esses dois sentidos. Por isso que nós temos que fazer, devemos fazer, porque existe uma liturgia que é pegar o pão e dar graça. Nesses dias nós estamos fazendo isso de forma diferente, em razão da pandemia. Mas logo que a pandemia definitivamente for eliminada, então a gente volta com a nossa liturgia tradicional de pegar o pão, dar graça e partir. Ainda assim, irmãos, nessa conotação, nesse sentido de gratidão, por que? Vem a pergunta então aos irmãos. Por que devo agradecer a Deus? Por que devo agradecer a Deus numa... É até estranho, né? Você olhar um evento como esse de forma externa, você olhando de externo, de fora, você fala, mas o que há de gratidão nisso? Por que devo agradecer a Deus? Quando a gente pensa em muitas situações das pessoas darem graça porque receberam uma bênção, porque receberam uma dádiva ou qualquer coisa semelhante, por qual razão a gente precisaria dar graça? Então fiquem atentos agora, porque nós vamos falar de pelo menos 3 motivos que envolve o evento da ceia. O primeiro deles, eu já antecipei, que é por ele ter se oferecido por nós, mas não é só por isso. E nem entendam que eu estou diminuindo o sacrifício quando eu usei só por isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas por quê? Porque ele não apenas se ofereceu por nós, mas ele foi partido e moído. Como diz Isaías 53, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi partido, à semelhança em que a gente pega o pão e rasga e parte, ele foi partido por nós. Então, a primeira situação que envolve a nossa gratidão ao Senhor é porque não apenas ele se entregou por nós, porque alguém poderia ter se entregado por nós, mas não ter sofrido nada. Uma troca de vítimas, vamos falar assim. Uma pessoa está presa, então eu troco o A pelo B. Ele não fez só isso. Ele foi em nosso lugar, ele foi trocado por nós, mas no nosso lugar, ele foi partido, ele foi moído em nosso lugar. Então, a primeira razão de eu estar aqui, e o primeiro sentido de eu agradecer a Deus nesse culto de ceia, é porque ele foi moído por mim. E isso, irmão, tem uma situação tão interessante que Isaías 53 diz assim: o que foi feito com Jesus foi tão violento, a maldade no coração do ser humano é tão ruim, é tão grande, a maldade é tão grande, que o sacrifício de Jesus, ou seja, Jesus torturado na cruz daquele jeito, e toda aquela obra na vida de Jesus representa o mal que o pecado gerou em nós. Aquela era a nossa obra-prima. Aquele era o nosso quadro pintado.
De vez em quando a gente faz algum trabalho e fica admirando o trabalho que a gente fez. Normalmente, os irmãos tiram foto do trabalho que realizam, principalmente os que trabalham, os que têm serviços da construção civil, acabamento, essas coisas. Outros, por exemplo, seus produtos. Isso aqui é a minha obra-prima. E a gente fica apreciando aquilo que a gente fez. No caso de Jesus, o que foi pintado nele, as marcas, as dores, a chicotada, o espancamento, o esbofeteamento, cusparada, deixou Jesus num estado tão horroroso, tão terrível, que nem o autor da obra, o próprio homem, conseguia olhar. A Bíblia diz, era como um de quem nós olhávamos e escondia o rosto. A gente não queria olhar. Porque aquilo era mais ou menos como um espelho. Era dizer assim, como eu sou capaz de fazer aquilo? Com uma pessoa que nada tem de acusação. Não encontramos nele nada para o acusar. A Bíblia diz assim, não havia nele nenhuma condenação. E como nós somos capazes de fazer aquilo? E você diz assim, mas eu não estava lá. É claro que você não estava lá, mas o pecado que estava naqueles homens, que fez aquilo em Jesus, é o mesmo pecado que está em nós. A mesma natureza pecaminosa, pecadora, é o que está em nós. A gente fez aquilo, nós fizemos aquilo e não conseguimos olhar. Irmão, e quem é que aguenta? Quem é que aguentaria tamanha vergonha como Jesus aguentou? A maior parte de nós dizemos assim, eu não levo desaforo para casa. Bom, até hoje não conheci ninguém que tivesse o nome Desaforo da Silva, Desaforo da Cruz, mas de toda forma, alguém sempre diz assim, eu não levo desaforo para casa. Imagine aquilo! Olha que tragédia. Então, se tenho algo que posso agradecer, irmão, é que naquela cruz, naquele sofrimento, naquela dor, irmão, aquele visual, todo aquele visual, era a representação da maldade que estava em mim. E o que diz o texto? E Deus fez cair sobre ele a iniquidade. O mal que estava em mim, Deus fez cair sobre ele. Ele se tornou a vergonha. Ele se tornou a minha vergonha. Ele tomou a minha vergonha. Ele tomou a minha ruindade. Ele tomou a minha malvadez, como podemos dizer assim. Ele levou sobre mim, sobre si, as minhas dores, as minhas enfermidades. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E olha como o pecado deixa o homem mau. É assim que nós, geralmente, somos. Talvez você diga assim, mas eu não sou violento, mas pode ser egoísta. Eu não sou violento, mas pode ser mentiroso. Eu não sou violento, mas tem uma sequência de pecado que é da natureza humana, que está dentro de nós, que como uma praga nos consome, como um câncer nos destrói, como uma lepra nos corrói por dentro e por fora, mas Ele retirou isso de nós, levou na cruz, e por essa razão eu dou graças a Deus. Segundo motivo, pelo qual eu devo agradecer ao Senhor. Porque, irmãos, entre outras coisas, esta é a ordenança, talvez a mais importante da igreja.
que o irmão não pode trocar por nada. Por nada. Absolutamente nada a gente pode trocar a ceia do Senhor. Mas, de toda forma, irmão, por que então eu devo dar graças a Deus? Se por um lado Ele levou a minha maldade, se por um lado Ele levou a minha morte, se por um lado Ele levou a minha tragédia, o meu horror, Ele me deu algo em troca. O que Ele me deu em troca? Ele levou a minha morte. Tem alguém até que canta uma música assim. Para que eu pudesse viver a vida dele. Olha que troca espetacular. Ele levou a minha morte. Ele sofreu a minha morte. Para que eu pudesse viver a sua vida. E como é a vida de Jesus? Como foi? Não dá para analisar a vida de Jesus sem ler os evangelhos. Nós não conseguimos saber como Jesus viveu. E eu pergunto aos irmãos, será que nós podemos imaginar de forma clara como Jesus viveu? Porque nós temos um objetivo, nós temos uma missão clara. Nós temos que imitar a vida do Cristo. Paulo deixa claro que a gente deve imitar o Cristo. Sede meus imitadores, porque eu sou também de Jesus. E como Jesus fez, Jesus foi, irmão, e não só foi como é, porque Ele está vivo para sempre. Então, Ele é, né? A palavra sempre aplicada a Ele é esta, Jesus é. Por isso que Hebreus diz assim, Cristo é o mesmo ontem. É interessante essa discrepância na conjugação do verbo, né? Como alguém pode ser ontem? Como alguém é ontem? Olha só, o é presente agora. Como alguém é, mas no tempo de ontem. Cristo é o mesmo ontem. Ele é ontem, quer dizer que para Ele não tem ontem. Para Ele não tem ontem, para Ele não tem hoje e também não haverá amanhã. Porque Ele é tanto ontem, hoje e amanhã. Olha que coisa interessante. Mas de toda forma, como que Ele é? Em sua passagem aqui entre nós, andando como nós, como Ele demonstrou a vida do cristão. Irmão, fico pensando nessas coisas, quero trazer um pouco da reflexão com vocês. Primeiro, se Ele levou a minha morte, Ele me deu a vida, mas viver como Jesus? Será que temos coragem de fazer como Ele? Ele oferece perdão. Ele livrou, quando eu penso, Ele livrou a mulher da condenação. O único texto que Jesus escreveu, Ele não deixou ninguém ler, porque nem os autores dos evangelhos escreveram, disseram qual foi o texto que Jesus propriamente escreveu, porque foi o que Ele escreveu na areia, então ninguém viu, ninguém sabe o que está escrito lá. Quem estava ali deveria saber, talvez se Ele não apagou, não sei. De toda forma, Ele livrou aquela mulher da mão dos seus algozes, irmão. E olha a moral da mulher. Vamos pensar na gravidade da moral. Quem ela era? A rainha da Inglaterra? Não. Que mulher foi aquela? O que ela estava fazendo? Ela foi pega depois de um ato? Não. Ela foi pega na hora, no ato. Olha só, diz a Bíblia, levaram a ele uma mulher pega no ato do adultério. Então, ou invadiram a casa, ou invadiram qualquer lugar onde ela estava, mas pegaram-na no ato, no momento. Como ela estava vestida? A Bíblia também não diz. Porque se pegaram no ato, vai lá saber como levar a mulher. Ela deveria estar em estado de extrema vergonha. Irmão, tudo bem, olhamos o lado da mulher. Agora, olhe pelo lado da sociedade. Como uma sociedade como aquela enxergava uma mulher naquela condição, naquele momento, pega naquele ato. Olha que coisa interessante.
Agora a gente sai da ótica de Cristo e passa pela ótica das pessoas, da comunidade do entorno. O que será? Qual foi o conceito, as palavras que aquela mulher deve ter sofrido, escutado, pelo trajeto em que ela sai de sua casa ou do lugar onde ela estava, foi pega, até onde Jesus estava? Quais foram os adjetivos que essa mulher deve ter escutado? Se fosse hoje, podemos imaginar, de daí para lá. Pronto, né? Se fosse hoje, é daí para lá que você pensou, né? Mais ou menos assim, não é isso mesmo? Andando, sendo arrastada pela rua, será que deram tempo a ela de passar pelo espelho, arrumar o cabelo, ou será que jogaram uma roupa nela de qualquer jeito e saíram arrastando? Bom, primeiro porque a Bíblia diz que eles não chegaram até Jesus desarmados. Eles chegaram cheios de armas, pedras, né, para apedrejar a mulher. Bom, então o que ela deve ter escutado? Qual o tamanho da revolta da sociedade, da comunidade presente naquele lugar e do entorno e que conhecia aquela mulher? Não pense que havia poucas pessoas, eram muitas pessoas, as cidades eram populosas. Vamos lembrar, inclusive, que a prática que hoje é comum, né, de preservação de gravidez, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, meios contraceptivos, não era a prática, não era um hábito comum. Então o povo tinha filho, população, cidade populosa, muita gente, certo? Então pense, irmãos, na multidão de pessoas. Pergunto a vocês, irmão, pergunto a cada um de vocês, imaginem assim, como você reagiria se alguém tivesse arrastando ou conduzindo uma prostituta pela rua, porque esse era o conceito, e principalmente de uma comunidade religiosa? Qual seria o seu pensamento? Me chama a atenção também pensar como que Jesus enfrentou a condição de conversar com a mulher samaritana. A condição da mulher samaritana também me deixa vários pensamentos. Por exemplo, a Bíblia diz que havia tido 5 maridos, e o que agora, Jesus deixa claro, e o que agora tens não é teu. Não é o teu marido. Pergunto aos irmãos, principalmente às irmãs, imaginem qual seria a sua reação diante de uma mulher chamada entre nós, popularmente conhecida como ladra de marido. Irmão, qual seria a sua reação de se encontrar com uma pessoa, imagine assim, hipoteticamente falando, que rouba marido? Irmão, qual seria a reação das mulheres mais novas? E observe o seguinte, preste atenção, das recém-casadas. Me lembrei de uma irmã que certa vez nós estávamos perto de um trabalho, fazendo um trabalho, e essa irmã, nós evangelizamos uma mulher que estava afastada da igreja, e essa mulher gostava de usar roupa curta. E ela usava saia muito curta e saia apertada. Era apertada e era curto. Era aquela maravilha quando ela entrava na igreja, né? Os irmãos podem imaginar. Bom, mas ela começou a ir para a igreja. E ela foi para a igreja, a gente dirigiu um trabalho na época, era uma congregação, e ela foi à igreja, começou a congregar, irmão. E a igreja usa um método. A igreja tem método de envolver as pessoas, não é? Tem gente que usa outros métodos, eu uso esse. Bom, e começamos a engajar essa irmã, como tenho feito com todos praticamente aqui dentro da igreja. Nós vamos engajando as pessoas e Deus vai abençoando elas. Bom, eu estava junto com o irmão fazendo um trabalho, a gente estava arrumando um equipamento que nós íamos usar no evento de evangelismo, quando veio uma irmã conversar comigo. Essa irmã não era casada, ela morava com uma pessoa. Hoje ela é casada com outra pessoa, mas naquele dia ela não era casada.
Ela era naquela linguagem que a gente conhece, amigada, ou, enfim. E essa irmã veio conversar comigo, nós estávamos arrumando equipamento na rua, porque era um equipamento muito grande, estava eu e mais um irmão, e ela chegou até mim e disse assim, posso falar com o senhor um minutinho? Eu falei, posso. Mas tem que ser agora? Ela disse, tem que ser agora. Ela estava fuzilando. E eu falei, pois não, pode falar, irmã, só que eu estou aqui no meio da rua, né? A gente estava em frente à igreja arrumando equipamento no meio da rua. E a avenida da igreja, onde era a igreja que eu dirigia, era uma avenida muito larga, né? Então dava para... O que a gente estava arrumando ocupava metade da rua e os carros passavam por outro lado. E eu falei, tem que ser aqui mesmo? Ou lá dentro da igreja? Não, aqui mesmo, porque ela estava brava. Eu acho que ela devia estar conversando com alguém na casa e surgiu o assunto da irmã da saia curta. E aí ela falaram, o pastor está arrumando um negócio lá na frente da igreja. Ela desceu, irmão. Já veio, quando ela me falou desse jeito, me abordou, eu fiquei pensando. Eu olhei assim, ainda bem que o irmão que estava arrumando comigo, o equipamento comigo, era campeão paulista de karatê. Qualquer coisa, ele resolveu o problema. Mas ela não deu tempo. Não me deu tempo de sair, não tivemos tempo de conversar na igreja, em ambiente nenhum. Ela simplesmente disse assim, o senhor não está vendo? Eu falei, o quê? O senhor não está vendo a irmã mostrando as pernas na igreja? E eu respondi a pergunta dela com outra pergunta. Eu falei, por acaso eu sou olhador de perna? Sou fiscal de perna de irmã? Por acaso sou fiscal de perna da irmã, quem tem que olhar as pernas dela é o marido dela, não sou eu, ela é casada. Ele é que tem que olhar para as pernas dela, eu não. Eu vou olhar para as pernas da minha. E ele olha para as pernas dela. Mas o senhor não está vendo que ela tem uma saia, ela usa saia extremamente apertada, extremamente curta? Eu disse, quem tem que ver isso é o marido dela. Lá, quando a irmã Cida coloca, na minha casa, até hoje, quando a irmã Cida coloca alguma roupa que eu acho que não está muito bem, e ela faz isso comigo também, eu digo assim, olha, tem negócio aí que eu não quero dividir com ninguém, não. Né? Então, ela é extremamente cuidada e comigo também. Nesse sentido, a gente se cuida. Mas o que me chama a atenção é que a irmã estava muito brava por causa da mini saia, que a outra irmã, que era recém-chegada na igreja, estava voltando para a igreja, ela estava extremamente brava. Mas a irmã era casada, continua casada com o mesmo marido desde aquela época. E quanto a que acusava, naquela ocasião, ela não era casada. E ela hoje já não está mais com o mesmo marido. Embora hoje ela é casada, graças a Deus. Eu só trouxe essa ilustração para fazer vocês pensarem. Coloque-se no lugar da mulher samaritana. Ladra de marido. Era mais ou menos o conceito. Porque ela já tivera 5. O que agora tem não é teu, é de outro. Quer dizer que esse cara que está com você tem uma mulher. Então, imagine o conceito dela. E de repente Jesus está sentado ao meio-dia, ela vai retirar a água fora do horário em que as mulheres iam, porque já não era um ambiente bom para ela, o coletivo com as demais mulheres, então ela vai só. E Jesus a recebe no poço na porta da cidade e pede água para ela. Quando ela tira a água, Jesus fala, me dá de beber. Ela ficou tão assustada que perguntou, és tu judeu e fala comigo que sou samaritana? A mulher tinha 2 motivos para não ser abordada por um rabino. Primeiro, porque ela era samaritana. Segundo, porque ela era uma mulher que tivera tido 5 maridos e o que agora ela tinha não era dela, era o 6º. Então observe, irmão. E ela fica tão espantada. Mas não me chama atenção o espanto da mulher só. Me chama atenção como a sociedade da época observou esse fato, esse acontecimento, esse episódio e essa abordagem de Jesus. Quem é que Jesus trazia? Vamos pensar, irmão. Quais foram
Quais foram as características dos seguidores de Jesus? Judas. Como que Jesus mesmo fala dele? Como Jesus descreve Judas? Um de vocês é o diabo. Irmão, Jesus não falou que um era um demônio. Jesus falou, um de vocês é o diabo. Então o cara era ruim mesmo. As obras de Judas eram pior de qualquer demônio que você pode imaginar. Porque Jesus chama ele de próprio Satanás. É o diabo. Muito bem. Seguindo ainda, as mulheres. A Madalena, vamos colocar assim. Irmão, olha como a Bíblia descreve. E foram ao túmulo na segunda-feira de manhã. Maria, mãe de Jesus, e Maria, aquela de quem Jesus retirou 7 demônios. Quem aqui gostaria de ser lembrado pelas rodadas de demônio que teve na igreja? Quem aqui gostaria de ser lembrado? E o pior, esta mulher não pode tirar isso daqui. Está aqui para toda a vida. Se a gente chegar lá na eternidade e a gente puder conhecer, como que nós vamos chamá-la? Ei, 7 vezes endemoniada? Você é aquela dos 7 demônios? Olha o grupo de pessoas que seguiam Jesus. Qual era a reputação de Jesus? Ele pega, irmão, as pessoas piores. Ele pega as pessoas que nós não queríamos do nosso lado para nada. Olha Pedro. Olha Pedro, irmão. Pedro não é a figura de alguns dos nossos irmãos quando chegaram à igreja? Qualquer coisa arranca a faca, qualquer coisa dá no pé do ouvido? Vocês não se lembram disso, não? Qualquer coisa dá no pé do ouvido. Quantos eventos nós saímos aí, irmão, que o burbulho apareceu, que a gente tem que... A turma do deixa disso, dentro da própria igreja, vocês se lembram? Calma, irmão, deixa disso, irmão. Lembram disso? Pois não era assim, só que Pedro era pior que você. Porque Pedro ainda era ruim de pontaria, acertava a orelha, e ele cortou, arrancou, Já pensou? Quando Jesus andava pela rua, como as pessoas descreviam Jesus? Eu imagino, veja irmão, não tem nenhuma mulher aqui por nome de dona, nenhum homem, né? Como é que fala aí, irmão? Quando as pessoas falam que a pessoa fica bisbilhotando na rua, vou criar um nome aqui, mas para não... Oi? Olha, já saíram vários nomes aí que eu não vou nem usar. Deixa pra lá. Fuxiqueiro, pronto. Imagina, irmão, 2 homens desse jeito conversando, se tivesse lá na porta de qualquer boteco, ou 2 mulheres conversando na porta de casa, ou andando pela rua, ou mesmo fazendo qualquer negócio, trabalhando. Olha lá. Olha o tal do Filho de Deus. Olha. Mas rapaz, como é que esse cara pode falar que é filho de Deus? Olha o Pedro. Olha lá, o cara tá andando ao tamanho da peixeira na cinta. O irmão foi lá em casa outro dia brincar com a irmã Cida. O irmão foi lá na minha casa outro dia brincar com a irmã Cida e a esposa falou, pastor, ele tem aí como é o nome daquele negócio, irmã Cida? Ele tem aí como é o negócio daquele, punhal, né? O cara, uma adaga ali, olha aí, pastor, vê se esse rapaz pode ficar andando com a adaga. A Mancida foi lá, no galpãozinho dela, arrancou a peixeira desse tamanho e veio alisando para ele assim, ó. Aí ele falou, olha, Mancida! Olha, Mancida! Como as pessoas deviam dizer, o que deviam dizer de Jesus? Olha com quem ele anda. Mas que cara de mulher sem vergonha, né? Há poucos dias estava roubando o marido dos outros, agora está pagando de santinha. Olha aí. Não é mais ou menos isso, irmão? A acusação contra Jesus? Não é isso, irmão? Pois essa era a vida que nós vivíamos.
pois essa era a vida que nós tínhamos. Agora ele, irmão, quando olhavam para ele, engraçado, não achavam nada dele para acusar. Acusavam-no de ter tomado a vida daquelas pessoas e dado a vida dele para as pessoas, porque as pessoas não tinham vida, mas ele tinha. A Bíblia diz, e olhando nele, de lado a outro, não havia nada para o condenar. Nada! Ele chega diante do Sinédrio e diz assim, das autoridades, andei entre vós, estive entre vocês, curei, fui ao templo, fiz milagres, vocês não têm nada para me acusar. Essa era a vida de Jesus. Essa era a vida de Jesus. Não havia nada que o condenasse, nada para o acusar, nada a destruir, nada que denegrisse a sua imagem, nada, absolutamente nada. Agora, os seus discípulos tinham tudo para condenar, as pessoas tinham tudo para falar dele, pois ele levou a vida dos seus discípulos e deu a vida dele para nós. A sua vergonha, a sua imoralidade, o seu pecado, o seu problema, a sua miséria, os seus demônios, a sua fraqueza, não se importe. Eu tomo ela de vocês. E agora eu não vivo sem nada, não. Você vai ter a minha vida. A mim ninguém pode acusar. De mim ninguém pode falar. Ele levou a sua e a minha vida para nós vivermos a vida dele. Essa é a razão de eu dar glória nesta noite. Essa é a razão de eu dar glória ao Senhor nesse evento esta noite. A ceia do Senhor. Por essa razão, irmão, eu sou livre, glória ao Senhor, eu sou livre, absolutamente livre. A pessoa pode não gostar de mim, pode não gostar do seu jeito, pode não gostar de você, não importa, mas nós esta tarde ainda, não é noite, é tarde, nós podemos dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu a sua vida. Eu fui a um supermercado há um tempo atrás e alguém perguntou assim para mim, alguém que me conhecia desde a infância, e disse assim, eu preciso entender os crentes. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, quem te conheceu lá na sua adolescência não consegue entender essa mudança. Da mesma forma que alguém parou na porta da igreja para questionar o irmão que estava aí sentado na sala de aula. Da mesma forma vocês, como foi que Jesus mudou você? Você se lembra quem você era? Se lembra como você era, irmão? E hoje você se vê na foto, você pega uma foto para ativar sua memória, e você vai passando o álbum de fotos e vai dizendo assim, meu Deus, como eu mudei. Que coisa mais, olha essa foto aqui. Meu Deus, olha esse evento, meu Deus do céu. Que coisa mais terrível, hoje não tenho coragem. Aí você fala assim, não tenho coragem de pisar, não tenho coragem de pisar numa barata. Não é por causa do medo da barata não, porque não quero fazer mal para ninguém. Uma jovem que hoje também se converteu me abordou e perguntou assim, Marcos, o que o evangelho faz com as pessoas, né? Se Deus der a oportunidade um dia, você precisa conversar com meu irmão. E eu falei, por que o seu irmão? Eu sei quem é o irmão dela, e o irmão dela também sabe quem eu sou. Ele falou assim, por causa de um problema que vocês tiveram lá na Sedinha do Primavera. Quem conhece a Sedinha do Primavera? Nós lá estávamos, e saiu uma briga entre os colegas. E eu vi que tinha uma briga. E peguei um bloco de cimento, e taquei o bloco na cabeça do primeiro que acertou. Vi o cara assim no chão, vi o cara tomado no meio da pessoa, peguei o bloco e dei, pum, derrubou na hora. Aí você pega, aí ela fala assim, é por causa de um problema que teve lá na sede, por causa do tal do bloco. Eu falei, eita, precisamos conversar com o seu irmão. Ele não precisa mais me olhar por causa do bloco. Ele pode me olhar por causa da palavra de Deus.
A palavra do Cristo mudou a nossa vida. Diga glória ao Senhor. Como a Bíblia muda a nossa vida, irmão. Essa vida que você tem hoje, de uma pessoa mais tranquila, mais comedida, de uma pessoa mais sossegado, mais família, mais centrado, mais organizado, não é fruto do pastor, não é fruto dos irmãos, não é fruto, irmão, senão a troca que foi feita entre você e Jesus. Ele tomou o seu jeito ruim de ser e o meu também, e nos deu o jeito bom dele de ser para nós. É por isso que você hoje não se reconhece em muitas situações. Você olha e fala, mas rapaz, você dá sorte de fazer isso comigo nesses dias, porque se fosse lá atrás, não ia acontecer isso. Como eu falei para um colega numa cotação de preço em que ele me irritou, eu disse, eu vou me embora, já contei esse testemunho, eu vou me embora, e o dono do supermercado, que vocês conhecem muito bem, disse assim, ô pastor, fica aí. Eu falei, não, eu vou embora, dinheiro para mim não vale a pena, eu não vou ficar aqui, porque esse rapaz está tentando ressuscitar a minha antiga vida. Se eu ficar aqui, um de nós dois vai sair por essa janela, então eu vou embora. Eu quero estar bem com o meu Senhor. Ele me deu uma vida nova, uma vida linda, maravilhosa. Eu ando para cima e para baixo, oh glória ao Senhor. Ninguém pode me acusar. Lá na praça central de uma cidade, eu estava sentado e uma irmã me conheceu. E ela falou, conheço o senhor. E aí começamos a conversar, eu estava tomando sorvete, sentado no coreto da cidade. E aí, isso não faz muito tempo. E ela disse assim, olha, tem tantos pastores, que aí chegou uma pessoa, melhor dizendo, e a pessoa disse assim, olha, você... E ele começou a contar os problemas para aquela irmã, e ela disse assim, você não pode olhar para a vida dos pastores, não. Você não pode olhar para a vida de muitos crentes, não. Quando ela disse, eu deixei ela terminar de falar. E eu perguntei assim, eu quero que você aponte uma coisa na minha vida, pelo qual esse rapaz não pode olhar. Me aponte uma, irmão. Me aponte uma, a quem você pode, do que você pode me acusar, do que você pode me acusar. Ela disse assim, olha pastor Marcos, nunca soube nada a seu respeito, não é porque eu faço, não é porque sou bom, mas é porque vivo o evangelho que Jesus mandou eu viver, deixou para mim. Eu não consigo sozinho, mas o Espírito Santo me ajuda. Glória ao Senhor. Então não há nada que alguém possa te acusar. Na cidade de Serra Negra, uma pessoa caiu endemoniada, e ela disse exatamente assim para mim, entre o momento que nós estávamos orando, endemoniada. Eu já não gosto de conversar com demônio, irmão. Demônio não é meu assunto, eu só trabalho com o Espírito Santo. Quem mexe com demônio são outras pessoas. Mas a pessoa disse assim, eu não gosto de você, e eu não quero nem saber se você gosta de mim, ou se você não gosta de mim. A coisa mais importante para mim, é saber que o meu Deus me ama. Glória ao Senhor. É viver como meu Deus quer que eu viva, porque se eu viver como Deus quer que eu viva, se eu andar como Deus quer que eu ande, irmão, as pessoas vão me examinar, igual o diabo fez com Jó. A Bíblia diz que Deus perguntou, viste meu servo Jó? Não foi de ver que nem eu vi a Nath agora, que nem eu vi a irmã Cida agora, mas é examinar. Repitam comigo, examinar. Irmão, o diabo examinou Jó e não achou nada. Foi uma tomografia, foi um raio-x, foi sei lá o que, irmão, mas o diabo não pôde achar nada. Voltou para Deus chupando o dedo e disse assim, nada a gente pode encontrar nele. Pois é isso, irmão. Do mesmo jeito que o diabo não pôde encontrar nada em Jó, porque era um homem justo, como diz a Bíblia, pela vida de Jesus, ele também não encontrará nada em você. Jó não é Jesus, Jó não tem nada a ver, não significa, não representa Jesus, nada disso, irmão. Mas Jesus deu a vida dele por mim, por você. Quantos creem nisso? Diga glória ao Senhor.
Ele tirou o meu temor, Ele tirou a minha violência, Ele tirou a mentira da minha boca, Ele tirou a enganação, Ele tirou meu vício, Ele tirou a minha gíria. Me lembro de uma pessoa que eu encontrei recentemente, e ela disse assim: mas Marquinho, que o povo me chama de Marquinho, mas Marquinho, como você falava gíria, hein? Que coisa horrorosa, ouvindo você pregar, que coisa linda. E eu disse: então, ele tomou a minha gíria e ele me deu o vocabulário dele. Glória ao nome do Senhor. Você não é você mais, você é o novo plano de Deus, você é o plano de Deus, você é o planejamento que Deus sempre fez para o ser humano. O nosso adversário, pelo pecado, nos desfigurou, nos destruiu, nos arruinou, nos transformou em seres maus, nos transformou em pessoas ruins, mas Ele tirou a nossa velha vida e nos deu nova vida. Eu sou nova criatura, e quantos podem dizer comigo? Diga glória ao Senhor. E Paulo disse assim: a vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ele vive em mim, diga: Ele vive em mim. Glória ao Senhor. Por último, irmão, para a gente já finalizar, por que devo agradecer ao Senhor? Por que devo dar glória ao Senhor? Irmão, porque Jesus, olha que coisa mais linda, irmão, Ele não só tratou comigo. Vamos ao episódio da ceia de Mateus 26, apenas para lembrar. Jesus celebrou a ceia no templo. Vocês se lembram onde Ele foi celebrar a ceia? Na casa. Jesus nos inseriu e inseriu o plano da salvação no contexto familiar. A relação que Deus tem com você não é só com você. A relação de Deus com você inclui a sua família também. Eu lembro a vocês da última pregação que fiz da ceia. O homem construiu um cenáculo e estava esperando o dia de Jesus celebrar a ceia. E ele vai até lá. Olha, irmão, como é bom uma família esperar Jesus, principalmente como aquela. Eu não vou pregar o que preguei, o que já preguei naquela ocasião, até porque está disponível lá na internet para quem quiser ver. Mas o que quero falar esta noite, esta tarde, que ainda não é noite, deixa eu pôr o óculos, senão não enxergo nada, só estou vendo burrão. Bom, porque, irmão, Jesus incluiu nesse contexto da salvação e da minha vida nova, de toda a vida nova, toda a minha nova vida, Jesus incluiu tudo isso no contexto da família, no contexto da comunidade e no contexto do povo. Ele não quer se relacionar só comigo. Ele quer relacionar comigo, mas Ele quer que a relação que Ele tem comigo envolva também a sua família. Não será uma luta fácil. Nunca vai ser fácil. Porque enquanto nós pensamos que não, o nosso adversário trabalha o tempo todo para roubar a nossa família de nós. E é o tempo todo, ele não dorme. Chaga Sobrinho canta assim: ele não cansa nem descansa. Ele não se sente cansado, ele não desiste. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir a minha família. A família é o lugar mais importante. A família é o ambiente, o lar é o ambiente mais agradável. Quantas pessoas, jovens, meninos e meninas, se casam sobre a falsa alegação de que querem sair da casa de seus pais para ter uma casa, sua própria casa, e depois, quando chegam lá, querem voltar para a casa dos pais. Porque saíram da casa, mas não conseguiram construir ainda uma família. Irmão, a família é o melhor lugar. Aos filhos que estão aqui, não se voltem contra os seus pais. Não se revoltem contra os seus pais.
Ninguém substitui os seus pais. Ninguém faz por você o que os seus pais fariam. Pode ter algum outro irmão que não teve boa experiência com o seu pai ou com a sua mãe, pode acontecer, por N motivos. Mas ninguém consegue fazer igual a mãe ou o pai. Então não se revolte contra ele, não se revolte contra ela. Mas, irmão, de toda forma, ainda finalizo. Como Deus muda e insere a salvação no contexto da nossa família. Na minha conversão, eu sempre pedi algo ao Senhor. Deus, mostra aos meus familiares, na casa dos meus pais, que eu sou teu servo. Irmão, não foi uma tarefa fácil, foi desafiadora. A irmã Cida vivenciou isso comigo mesmo sendo minha namorada. Foi luta, irmão. Foi muita luta. Ontem na aula, eu testemunhei um pouco para os jovens. No finalzinho da nossa aula, eu abri um parênteses para testemunhar para eles. Como Deus foi bom comigo na casa dos meus pais. Eu vi, e quando nós falávamos ontem sobre o assunto, eu retomo, eu vi muitas coisas acontecerem na casa dos meus pais. Porque as minhas irmãs eram da Umbanda. E era uma casa muito frequentada. E eu dei muitos testemunhos para eles. Muitos não, ontem eu abordei esse. Mas, irmãos, como é ruim a gente ouvir dos nossos familiares quando eles desprestigiam a nossa fé, não é mesmo? Que fé é essa? Você é um crente de meia boca. Você é um crente de meia tigela, mais ou menos assim. Amado irmão, eu posso dizer a vocês, sem nenhum medo de errar, eu nunca ouvi isso na casa dos meus pais. Mesmo sendo adolescente, me lembro da minha mãe, fazendo comida no fogão ali, mexendo alguma coisa no fogão. E eu falei, mãe, estou indo para a igreja agora. Peguei o paletó do meu pai. E ela olhou e me disse assim, vai virar fanático. Foi essa fala, vai virar um fanático. Eu falei, mãe, fica tranquilo. Fica tranquila. Foi a última vez. Quantas vezes a minha mãe saiu de São Paulo para me ver pregar em outro lugar? E ela não congregou assim comigo, não. Mas em muitos cultos, eu orei a Deus e disse, Senhor, o Senhor precisa mostrar à minha família que eu sou teu servo. Eu não quero colocar o dedo no nariz deles e dizer assim, me respeite porque eu sou homem de Deus. Não, eu quero que o Senhor dê sinais a eles que eu sou o teu servo. Que preço eu tenho que pagar? A irmã Cida, na época, minha namorada, fez jejuns comigo. Quanto tempo? A irmã Cida é uma mulher de jejum. Ela faz muito jejum. E ela me ajudou muito no jejum, desde aquela época. E eu me lembro, irmão, um dia eu estava em Parelheiros, fazendo o quê? Não me lembro. Mas eu estava lá em Parelheiros. Nem lembro agora. Estava na casa de um parente da irmã Cida. E tocou o telefone, eu já tinha celular, isso já foi depois de 94. Porque eu tive o meu primeiro celular em 95. Então, tocou o telefone, então já era bem daí para lá. Era meu pai. E meu pai estava desesperado naquele dia. Ele disse, você está onde? Eu falei assim, eu estou em Parelheiros. Ele disse, vem para casa agora. E eu falei, o que foi? Convocação do pai assim, né? Ele falou assim, olha, vem para casa agora porque o negócio desse bicho aí, que ele fala, né? Um bicho desse aí, que era esse, pegou aqui a tua sobrinha e ele tá dando um show aqui. Não, era a cunhada, pegou a minha cunhada, tá dando um show aqui. E aí eu vim com a irmã Cida. Quando chegamos lá, na casa do meu pai, a mulher estava deitada estava deitada na cama da minha mãe e parecia uma pedra. Parecia uma pedra, irmão.
parecia uma pedra, dura que só. E era uma possessão. E nós oramos a Deus ali, a família, irmão, engraçado, não teve nenhum trabalho, nenhuma arruda, não teve nada que tirasse, nada. Mas quando nós chegamos lá, lembram da oração que eu acabei de falar para vocês, que eu pedi ao Senhor? Deus, mostra para minha família que eu sou teu servo. Irmão, e eu e a irmã Cida, nós oramos a Deus. E a mulher foi liberta para a glória do Senhor. E quantas outras vezes aconteceu também dessa forma? Deus insere a vida dele na nossa vida, no conceito, no ambiente da nossa família. A sua família, se você viver o que o Evangelho diz para viver, irmão, os seus, eles podem até se rebelar contra Deus, mas eles podem até não querer Deus, mas eles vão tomar um cuidado quando forem tocar em você, porque eles sabem que você é um instrumento de Deus. Eles vão tomar um cuidado. Eu conheço gente, irmão, desviado de todo jeito, irmão. E aí eu pergunto, gosto de fazer umas provocações. E a sua mãe? Você é filho de crente? Sou. O que é que você fala da sua mãe? O que é que você fala do seu pai? Ele diz assim, rapaz, quantos eu já ouvi? Ali tem uma pessoa que eu vou falar para você, ô crente bom, viu? Não consigo ser igual a ele. Um pregador me disse há pouco tempo, Marcos, eu sou um ótimo teólogo, eu sou um exímio professor, mas sou um péssimo crente, não consigo ser crente. Mas como eu queria ser um crente igual a minha mãe, igual ao meu pai. Ali está um crente. Ô crente bom. Quantas vezes eu entrei em casa e vi meus pais orando. E às vezes, irmão, o cara vem bagunçando, vem bêbado da rua, qualquer coisa. E ele entra e ele diz assim, entrei e vi a minha mãe ou meu pai resmungando de oração. E então eu entrei no pé do gato, na manha do gato, para não fazer barulho, para não incomodar a minha mãe. Porque ali tem um crente. Oh, irmão, que Deus esta noite, esta tarde ainda, né? Nos abra o céu e derrame sobre todos vocês o reconhecimento dentro da sua família. Glória ao Senhor. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Então, quando eu olho para a ceia, eu lembro, Deus não faz de mim ser um homem de Deus apenas na igreja, não, mas é na minha família, é na sociedade onde eu moro, é com as pessoas que eu trabalho, é com quem eu estudo. Até ateu manda uma mensagem de WhatsApp e diz assim, olha, eu quero pedir alguma coisa, você crê que Deus existe? Porque eu sei que você crê que Deus existe. E ele diz assim, eu não creio que Deus existe, mas olha, se ele existir, pede para ele dar uma olhadinha para mim que eu preciso. Oh, irmão, Deus vai também se inserir no conceito, no contexto do seu trabalho. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Portanto, meus irmãos, eu finalizo o meu sermão dizendo, eu tenho razões esta noite para dar graças a Deus, e você também tem? Você também tem razões para dar graças a Deus? Por essa razão eu finalizo. Olha como Deus é bom. Vocês sabem que eu tenho um sobrinho pequenininho, né? O Isaac. Pois bem, irmãos, a irmã Cida, a gente tem o nosso ambiente de oração, como eu falei a vocês. Viva o Evangelho como ele tem que ser vivido, irmão. Ainda que nós não conseguimos vivê-lo na sua totalidade, mas pratique o Evangelho como deve ser praticado. E aí nós estamos orando, e eu não tranco a porta. Nós oramos, e a gente não tranca a porta, não fecha as janelas, a gente não, nada disso. Nós dobramos o nosso joelho com a porta aberta, e esses dias nós estávamos orando, irmã Cida, agora, recente, não sei quanto tempo tem, mas deve ter pouco tempo aí, um mês e pouquinho. E nós estávamos orando, e o Isaac estava nos olhando orar. Ele estava nos olhando orar da porta. Ele não estava olhando, e nós estávamos orando. Quando nós fomos orar, ele estava ali, olhando a gente orar. Quantas vezes minha sogra, meus cunhados já chegaram e a gente estava orando ali. Mas naquele dia, nós estávamos numa oração intensa, quando percebi que a irmã Cida, porque eu oro com a irmã Cida,
nós oramos de mãozinha dada, do jeito que a gente namora, mãozinha dada. Dá a mãozinha aqui, nós vamos orar, e é sempre assim, é mãozinha dada. E aí nós estamos orando, e orando, e orando, e quando de repente eu senti que a Mancida deu aquela apertada na minha mão, né? Ela deu aquelas apertadas na minha mão, sabe? Eu falei, será que eu tô falando alguma coisa que tá errado, né? O meu sentido sumiu, dormi? Não. E ela deu mais uma apertadinha na mão. E quando eu abri o olho para ver, irmão, quem é que estava ajoelhado conosco, dado a mão também? Quem é que estava ajoelhadinho ali, dado a mão também, irmão? Ali assim, ó, dado a mão, ajoelhadinho, joelho no chão, jejum e oração. Pois Deus vai colocar a sua família de joelho com você. Glória ao Senhor, quem crê nisso, diga glória ao Senhor. Eu tenho motivos para dar graças a Deus esta noite na ceia. Ele levou a minha vida de pecado, Ele me deu a vida dEle, Ele está se inserindo no conceito da minha família, na comunidade onde eu vivo, na igreja. Não sou um merecedor, mas por quê? Porque Ele fez isso de graça, de graça. Eu não mereço, mas Ele faz isso de graça, fez comigo. Em nome dEle mesmo, Ele fará contigo, Ele fará contigo. Você crê, diga glória ao Senhor.